Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou explicar aqui a atividade 1 do caderno do aluno da segunda série do ensino médio. É uma atividade que tem como tema aí o reconhecimento da periodicidade. Tá? É o caderno volume 1. Então vamos lá. A atividade é o seguinte, observe o gráfico a seguir em formato de onda obtido pela observação de um fenômeno periódico. Neste gráfico aparecem em destaque dois conceitos importantes associados a fenômenos periódicos. A amplitude, representada pela letra A, que está aqui em azul, e o período, representado pela letra P, que está aqui no gráfico em verde. Período é a distância horizontal entre dois picos sucessivos da onda e amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos. Sabendo-se disto, a amplitude e o período do fenômeno periódico ilustrado no gráfico a gente vai calcular a amplitude e o período, tá bom? Então, antes de falar de amplitude e período, eu vou só recapitular aqui, tá? Que essas ondas que a gente está visualizando no gráfico, tá? Que ele chamou aqui de fenômenos periódicos, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um gráfico aqui e as informações do eixo X estão conversando com as informações do eixo Y, eu posso falar que eu tenho aqui uma função, tá? Nesse primeiro momento a gente está chamando de fenômenos periódicos, mas lá a gente tem que lembrar das funções lá da série anterior, né, da primeira série do ensino médio. A gente está vendo uma função periódica aqui, tá? Nesse caso aqui vai ser uma função do seno ou uma função do cosseno, beleza? Outra coisa importante que eu vou retomar aqui com vocês é que notem que eu tenho ondas, várias ondas, tá bom? Que ela chega aqui até uma posição que eu vou chamar aqui de ponto máximo. Ela não passa essa altura. Eu vou chamar que essa daqui vai ser a minha altura máxima ou ponto máximo. E eu vou ter aqui uma altura mínima, tá? Que eu vou chamar de ponto mínimo. E quando eu falo de ponto máximo e ponto mínimo, eu estou falando de informações aqui que estão relacionadas ao eixo do Y. Então, o ponto máximo dessa onda, a altura máxima que ela vai chegar aqui, ó, vai ser no número 2 em relação ao eixo do Y. E o ponto mínimo dessa onda vai ser o menos 2. Então, essa onda está chegando no menos 2 em relação ao eixo do Y. Beleza? Então, o que eu gosto de fazer? Tipo, sempre perguntar, né? Quantas ondas a gente está enxergando nesse gráfico? Tá? Para eu sempre mostrar para o aluno onde começa e quando termina uma onda. Então, peguei aqui, ó, primeira onda. Vamos começar aqui na extremidade esquerda, tá? Em cima do 6, do menos 6. Então, uma onda, ela vai ser o seguinte, a gente vai fazer uma bolinha aqui no 6, ela começa no 6, tá? Ela vai subir até o ponto máximo, depois ela vai descer até o ponto mínimo, e depois ela vai voltar na mesma posição aqui em relação ao eixo do Y. Então, notem que esse ponto aqui, ele está ao lado do zero em relação ao eixo do Y, tá? Então, uma onda, ela tem que ser assim, ela tem que ter um início, vou colocar aqui, ó, esse é o meu início. Ela vai ter que passar pelo ponto máximo, depois passar pelo ponto mínimo e voltar para o mesmo lugar. E eu vou falar que esse é o fim da minha primeira onda, tá bom? Então, ela, ó, início, ponto máximo, ponto mínimo e fim. Poderia ser o contrário também em relação ao ponto máximo e mínimo. Poderia ser assim, ó. Primeiro passar pelo ponto mínimo, depois para o ponto máximo e para o fim. O importante é que ela tem que passar por esses dois pontos, beleza? E a partir do momento que acaba uma onda, tá? O fim de uma onda vai ser início de outra onda. Então, olha só, fazer um vermelho mais clarinho aqui, ó. Ponto máximo, segunda onda, ó, chegou no ponto máximo, desce, aqui não termina a onda, tá? Porque ela não passou pelo ponto mínimo, então ela continua descendo até o ponto mínimo e volta para a mesma posição em relação ao eixo do Y. Então, esse daqui vai ser o fim da minha segunda onda, tá bom? Só vou desenhar mais uma onda aqui, para ficar claro. Onda amarela, ó, vai começar aqui onde terminou a segunda onda, ela vai subir até o ponto máximo, vai descer até o ponto mínimo e vai voltar na mesma posição em relação ao eixo do Y, tá? Então esse daqui vai ser o fim da terceira onda. Até aí, beleza. Então, lembrando, se eu tenho um gráfico aqui, o eixo do X, as informações do eixo do X conversam com as informações do eixo do Y, tem uma função.
Tá? Se eu estou falando de onda, ela vai ter um início, um ponto máximo, um ponto mínimo e um fim. Beleza? Depois disso, eu só tenho repetições do mesmo desenho da onda. Beleza? Aí ele pergunta assim, ó. Primeiro, ele quer saber aqui... Deixa eu botar aqui, canetinha. Vou colocar de verde, que é o que está escrito aqui no gráfico. Então, ele quer a primeira informação. Ele quer saber a amplitude. Desculpa, a amplitude está de azul. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa que ele quer saber é a amplitude que está sendo representada aqui pela letra A. Tá aqui, ó, amplitude. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui para calcular a amplitude. Eu vou pegar o ponto máximo. Vou colocar aqui, ó, o ponto máximo. Menos o ponto mínimo. E vou pegar tudo isso daqui e vou dividir por 2. Lembrando que quando eu estou falando de ponto máximo e ponto mínimo, eu estou observando aqui, né, conforme eu estou vendo a altura da onda, eu estou observando o eixo do Y. Tá? Eu quero saber das informações em relação ao eixo do Y. Então, o que eu vou fazer? Ó? O ponto máximo em relação ao eixo do Y está aqui, está no 2. Tá bom? 2. Menos o ponto mínimo. Quem que é o ponto mínimo? Está aqui embaixo. Ó, é o menos 2. Então, vou colocar entre parênteses, menos 2. Tudo isso sobre 2. Beleza? Então, ó, 2 menos com menos é mais. Então, vai ficar 2 mais 2 vai ser 4. E 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Então, o que esse 2 representa? Tá? Então, o texto ele fala o seguinte, ó, que o ponto máximo vai ser essa distância aqui, ó, da metade da onda até o ponto máximo. Ou poderia ser o contrário também aqui, né? Vai dar o mesmo valor, ó, amplitude. Então, 2, notem que eu tenho aqui um primeiro quadradinho, né? Segundo quadradinho. Então, a distância aqui vai ser igual a 2. Então, a amplitude dessa onda é igual a 2. Beleza? Agora, o que a gente vai ver aqui, ó? Período, representado aqui pela letra T. Notem que o período ele pegou a distância entre o ponto mínimo e até ponto mínimo. Tá vendo? Ó? Vou colocar aqui a maiorzinho. Ponto mínimo e ponto mínimo. Então aqui ele desenhou uma onda diferente. Ele começou nesse ponto mínimo, tá? Passou pelo eixo do X, subiu até o ponto máximo e voltou na mesma posição lá embaixo no ponto mínimo. Tá vendo? A onda dele no gráfico ele desenhou diferente da minha. Tá? Mas que o resultado vai ter que ser o mesmo. Ó. Então, vou pegar aqui a primeira onda vermelha. Então, olha, ela começou aqui no menos 6. Tá? Ela começou no menos 6. Aqui, ó, menos 6. E ela caminhou até o menos 4. Tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou pegar o valor maior. Vou escrever assim, ó, fim da onda menos o início da onda. Tá? E isso daqui eu vou olhar em relação ao eixo do X. Então, quem que é o fim da minha onda? Da minha primeira onda aqui, ó, vai ser menos 4, certo? Menos o final da onda. Ou, desculpa, menos o início, né? Que vai ser aqui o menos 6. Então, ó, menos 4, menos com menos é mais, né? Mais 6. Menos 4 com mais 6 vai ser igual a mais 2. Então, o período dessa onda vai ser mais 2, vou colocar aqui, ó, em relação ao eixo X, né? E o mais 2 da amplitude, vou colocar aqui, ó, em relação ao eixo Y. Beleza? Então, o que o período vai indicar aqui? Ó? Que essa onda ela vai demorar dois intervalos de... duas unidades de medida, né, em relação ao eixo do Y. Olha aqui, ó. Aqui ele colocou na metade, né? Mas tá aqui, ó. 2 unidades de medida em relação ao eixo do X. Desculpa, eixo do X. Então, gente, essa daqui é a atividade 1, caderno do aluno, segunda série do ensino médio, tá? O reconhecimento da periodicidade. Aí, na descrição do vídeo, vou colocar aí uma playlist com a resolução, tá? E a explicação das outras atividades também. Beleza? Curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos e até um próximo vídeo. Obrigado.